ela tem 5 significados. Deus diz a Adão e Eva para cuidarem, gerenciarem, dominarem, subjugarem, regerem e governar. E essas 5 significados, trazendo a nossa realidade, era para administrar o mundo que eles teriam, a vida deles em particular, a família, recursos e o tempo determinado por Deus. Então não ficamos muitos anos focados só em recurso, dinheiro, recurso. E aí quando se vai falar do tema mordomia, aí não, vai falar de dinheiro eu já faço a minha parte. Não é bem isso, é muito mais. E aí quando o pastor Jimmy me convidou para integrar essa equipe dele, eu disse claramente a ele: eu vou, mas se for para trabalhar aquilo que falta à igreja do tempo do fim. Saúde mental. Eu pude me especializar em psicologia positiva na Universidade, na PUC do Rio Grande do Sul, enquanto eu estava fazendo o mestrado em administração, quando eu estava dando ênfase na minha dissertação para liderança positiva. E Deus me conduziu para conhecer essa ciência, para trazê-la à realidade da nossa vida como adventistas. Veja bem, eu estou aqui com vocês hoje não porque sou um psicólogo positivo, não é isso, não sou psicólogo positivo. Eu sou um gestor público, sou um gestor de empresas, etc. Porque às vezes as pessoas me perguntam: o senhor é pastor? Não, eu não sou pastor. Eu não tive essa honra. Eu brigo com o Jimmy, eu não tive essa honra. Me faltou fazer esse curso. Porque quando você faz o curso de teologia, você pode falar de qualquer coisa. Não precisa se formar em mais nada. Perfeito? Então, na vida profissional de mercado não é bem assim. Se você não tem uma especialização, você não sobrevive. Você não tem uma formação, você pode ser técnico, não importa. Mas às vezes o título de pastor joga uma responsabilidade muito grande sobre o homem. Qual a diferença entre o pastor e eu? O pastor e você? O curso. Ele fez um curso de teologia e você não. E aí ele tem uma profissão. Mas ele tem família, tem filhos, tem os mesmos problemas que você tem dentro de casa. Não tem diferença nenhuma entre o pastor e você. E aí eu começo com isso porque o tema que eu vou trazer para vocês hoje, se vocês me permitirem, é um tema muito duro. Nesses últimos 13 anos da minha vida, eu cataloguei 13.600 páginas do Espírito de Profecia. Isso só me fez ver o quanto pecador eu sou. A diferença entre você e eu hoje é que eu sei quanto pecador eu sou. Eu sou muito mais do que vocês, por causa do conhecimento. E a outra diferença é que, no julgamento de Deus, eu serei mais cobrado do que vocês. A nossa profetisa diz assim: aqueles que morreram antes de 1840 terão um julgamento diferente do que aqueles que passaram de 1840. Por quê? Por que vocês acham? Hein? Conhecimento. Até 1840, ninguém tinha a luz da profecia. Ninguém sabia do que aconteceria com os reinos, do que aconteceu com os reinos, por que aconteceu. Ninguém sabia da mensagem do santuário, da purificação do santuário. Ninguém sabia da mensagem do tempo do fim, como seria. Não sabia. De 1840 para cá, tem algo que nós não saibamos dentro da Bíblia? Alguma coisa? Aliás, tem um texto da irmã White que diz assim: nós, os adventistas do sétimo dia, não teremos a chance de dizer para Deus que não sabíamos. Do que é que nós não sabemos? O que o adventista do sétimo dia não conhece a respeito da Bíblia? Tem alguma profecia bíblica que o adventista não conhece?
Tem alguma coisa da Bíblia que ainda é obscura para o adventista? Nada. Nada. Então, quando ela diz, nós os adventistas não vamos ter a chance de dizer para Deus que não sabíamos, o que ela está falando? Quantas páginas do Espírito de Profecia você leu? Quantos livros do Espírito de Profecia você leu? E sabe o que acontece? O diabo colocou uma coisa dentro da igreja, entre tantas que ele conseguiu colocar, que virou uma ferramenta dele contra nós. Nós não precisamos da Espírito de Profecia, nós precisamos da Bíblia. E nós entramos nessa. Infelizmente nós entramos nessa. Nós somos a segunda maior igreja do mundo com educação. Nós só perdemos para a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós somos a segunda maior potência do mundo em saúde. Nós só perdemos para a Igreja Católica Apostólica Romana. É por causa da Bíblia? É por causa da Bíblia? Não. É por causa dos escritos da profetisa, quando recebeu a mensagem da reforma da saúde lá em 1860, e essa igreja foi se tornar uma potência na área de saúde no mundo. Na educação, é porque lá ela também escreve, através dela, Deus instrui que a igreja deve ter o quê? Uma educação, como nós vimos aí hoje, para educar e ajudar as crianças e os jovens. É por causa da Bíblia? Não. Não. E por que nós temos, às vezes, até pastores dizendo que nós não precisamos da Bíblia? Nós não precisamos do Espírito Profético, nós precisamos da Bíblia. Sabe por quê? Porque na década de 50, nos Estados Unidos, nós sabemos que os Estados Unidos é referência profética, certo? A besta que surge do mar, certo? Com a besta que surge da terra, ok? Isso tudo para nós adventistas não é novidade, porque isso está na Bíblia, perfeito? Perfeito. Então, os Estados Unidos da América, ele faz parte de um processo profético. Beleza. Na década de 50, nos Estados Unidos, existe uma associação, que é a Associação das Igrejas Evangélicas Protestantes. Essa associação chegou para os líderes da igreja e disse assim: vocês não podem se associar à nossa associação, porque vocês são uma seita. Vocês são uma seita. Porque vocês seguem uma profetisa. E aí começa a artimanha satânica. Nós nunca fomos uma seita. Essa igreja não surgiu por cabeça de Maomé. Essa igreja surgiu num movimento profético em 1840. Essa igreja surgiu no movimento para a volta do grande mestre, o nosso Salvador Jesus Cristo. Não foi movida por nenhuma intuição humana motivada por movimento mundano. Mas os líderes naquele momento tiveram que fazer o quê? Não, então nós não temos, nosso negócio é a Bíblia. Nós nunca deixamos de ser a Bíblia. A Bíblia é o centro da existência nossa. Agora, por causa disso, foi se retirando. E hoje nós somos uma igreja. E aí o tema que eu vou trazer para vocês é mostrar a igreja que nós nos tornamos totalmente diferente do que Deus esperava que nós fôssemos. Para dar sequência aqui, eu preciso que nós alinhemos o pensamento, para que depois não me chamem de herege, ok? Vamos lá. Nós temos um tripé, que é importante você enxergar isso, até para que o Espírito Santo te ajude. Existe a mensagem, existe a igreja e existe o sistema. Sistema, mensagem, igreja. A irmã White diz assim: Deus permitiu a existência da igreja para que a mensagem não se perdesse. Então a mensagem é poderosa, é forte, é convincente, concordam?
A expressão que o irmão usou aqui, né? Nós estamos cheios de convencidos dentro da igreja, mas não convertidos. A mensagem continua convencendo até hoje, concordam? Concordam que a mensagem continua convencendo até hoje? Você está aqui porque em algum momento você estudou essa mensagem e viu que não tem jeito. Depois de 1840 não surgiu nenhuma outra denominação religiosa com uma mensagem maior do que essa. Estamos de acordo? Perfeito? Então, em relação à mensagem, nós temos algum problema? Nenhum. Em relação ao sistema, o sistema, gente, é aquele que é responsável por organizar. Como no tempo de Jesus, a gente não tinha os fariseus? O tempo de Jesus, a igreja judaica, ela tinha eram partidos que comandavam a igreja. Eram os saduceus e os fariseus. Né? Quando Jesus veio, eram os fariseus que estavam no comando do sistema da igreja, ok? Então, um sistema. Mas é o sistema que converte? Não. E a igreja? O que é a igreja? A igreja somos nós. A igreja, você e eu. O sistema cuida do templo, faz o templo, registra o templo, cria alvará para o templo, coordena o dízimo, controla. Não tem igreja mais regulamentada em relação ao dízimo do que essa. Não tem. Clareza, transparência, governança. Não tem. Não tem. O modelo é sensacional. Está instituído desde lá de trás. Não tem. Se você for à tarde hoje lá no programa, lá, você vai ver como é que o sistema é controlado, como é a distribuição rigorosa. Não tem. Então, o sistema é coordenado para fazer com que a igreja funcione como educação, saúde e templos. Mas eu não vim falar para isso hoje, eu vim falar para você. Eu vim falar para você, membro, porque é para mim. O que vai para o céu? É o sistema? Não. É você e sou eu. Ok? Então eu estarei aqui hoje compartilhando com vocês. A minha preocupação está conosco, com a nossa responsabilidade com o céu. E aí eu preciso de cara já quebrar alguns paradigmas criados aqui, que nós pecamos e não percebemos que pecamos. O senhor vai para o céu, irmão? Com certeza. Amém. A senhora vai para o céu? Amém? Não posso dizer se Deus quiser. Eu não posso dizer se Deus quiser. Onde é que está escrito dentro da tua Bíblia que Deus não quer o Senhor lá em cima? Então, se o senhor responder se Deus quiser, é pecado. Tomar o nome do teu Deus é pecado. E você sabe por que esse erro? Isso é satânico. Sabe por que é satânico? Porque quando você vira e diz, se Deus quiser, você está tirando a responsabilidade de quem? Sua. Continua jogando a responsabilidade do céu na mão daquele que morreu na cruz. Só que ele fez a parte dele, não tem mais o que ele fazer, queridos. Acabou. Só não arrancaram a cabeça dele. Ele fez tudo o que ele podia. Ele deixou o trono, ele deixou o conforto, ele deixou a harmonia do céu para vir sofrer por você e por mim aqui nessa terra durante 33 anos. Então eu e você precisamos assumir a nossa responsabilidade. Eu quero ou não ir para o céu? Você quer ir para o céu? E o que você fez essa semana para ir para o céu? Amém? Aí entra um outro conceito, irmão. Nós temos uma confusão criada entre salvação terrena e salvação eterna. E com isso o diabo colocou mais um conceito dentro da igreja que vem deturpando você e eu, a tal da graça. Entendam, a salvação terrena é dada a você e a mim quando o quê? Quando o quê? Eu e você aceitamos o batismo.
Porque nós nascemos acusados por Lúcifer de quê? Pecadores. Enquanto eu e você não mergulhamos naquele tanque batismal e mostramos para Lúcifer, eu aceitei o sacrifício na cruz, ele continua sendo dono da minha vida. Porque o que foi que Jesus disse? O príncipe desse mundo, tende-vos convosco. Você toma a decisão de não querer mais esse príncipe. Você agora aceita o seu Salvador, o homem que ressuscitou na cruz. Ok? Mas isso significa salvação eterna? Não. O batismo é o início. O batismo é o começo. É o começo do quê? Do quê? De uma nova mentalidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 2, o quê? Renovai-vos pela renovação da vossa mente, dos vossos pensamentos, etc. Ok? Ok? E salvação eterna, então, é o quê? Gente, na Bíblia só tem 2 situações em relação a esse assunto. Só 2. A primeira é Nicodemos. Nicodemos, 64 anos, chega para Jesus e diz o quê? Não diz nada. Na verdade, não diz nada. Ele chega, Jesus já vira para ele. Em verdade, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Isso está em São João 3, capítulo 3. São João 3, versículo 3. Aí no versículo 4, Nicodemos diz assim: mas como posso ser eu, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? A irmã White diz que Nicodemos respondeu isso de forma irônica, porque ele não entendeu o que Jesus havia falado. E aí Jesus no versículo 5 vai e reforma: em verdade te digo que se você não nascer de novo da água e do Espírito, da mente, você não vai entrar no reino do céu. Jesus disse para Nicodemos: a minha graça te basta. Foi isso que Jesus disse? Não. Então quem falou para você que nós vamos para o céu por causa da graça? Dentro da nossa igreja tem gente pregando esse tipo de coisa. O jovem rico chega para Jesus e diz o quê? Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? O que Jesus responde para ele? 6 mandamentos. Aí o jovem rico responde o que para Jesus? Tudo isso? Aí Jesus disse para ele: a minha graça então te basta? Foi isso que Jesus respondeu? Não. Jesus disse para ele o quê? Vai, vende tudo o que você tem, dá para quem? Pobres. Vem e segue-me. Onde é que está escrito que ir para o céu é pela graça? É de graça. Onde é que está escrito isso? Percebem? Vocês percebem as teorias satânicas tomando conta da religiosidade que nós vivemos hoje? Vocês percebem isso? Às vezes não. Por isso que o tema que eu trouxe para vocês aqui é muito duro. É duro. Eu venho trazendo ciência, Bíblia e espírito de profecia. Eu não vou me prender com vocês à ciência. Mas eu vou mostrar para vocês por quê. Porque para vocês entenderem que o que a irmã White escreveu, a ciência está provando. É só para derrubar qualquer conceito contrário à profetisa que essa igreja teve. Porque Deus não tem diferença de profetas, tá? Vocês acham que Ellen White é diferente de Daniel? Vocês acham que é diferente de Daniel, Ellen White? Só porque ela não está na Bíblia? Aí você vai dizer: pô, esse cara agora está dizendo que ela é maior que... Não estou dizendo nada. Deus não tem diferença pelas pessoas que Ele usa. Ela aceitou ser usada, assim como Daniel foi usado, assim como Jeremias foi usado, assim como os discípulos foram usados, e ponto. O que você e eu não podemos ficar dando é ênfase à nossa rebeldia. Porque enquanto formos rebeldes, não haverá céu. Ok, irmãos? Não haverá céu. Então, olha só, a irmã White diz assim: o conhecimento da verdadeira ciência é poder.
E é desígnio de Deus que esse conhecimento seja ensinado em nossas escolas como preparo para a obra que deve preceder as cenas finais da história da Terra. Ciência verdadeira ajuda a provar a existência de Deus. É outra afirmação da irmã White. Bom, vou mostrar rapidamente para vocês algumas descobertas científicas. Religião e saúde deveriam se misturar. Esse é um dos estudos. Religião e saúde deveriam se misturar. A pesquisa mostra que a religião e a espiritualidade estão ligadas à saúde física e mental positiva. No entanto, o estudo sugere que a religião pode ser um mecanismo de enfrentamento igualmente, se não mais importante, para pessoas com deficiências crônicas, como traumatismo crânioencefálico, traumatismo da medula espinhal, derrame e artrite. Eu vou mostrar para vocês aqui 5 pesquisas apenas, gente, de centenas de milhares já provando essas coisas. Então hoje, ser religioso não é mais caretice, não. Bigode, é bigode, né? Você tem um bigode bonito, né? Teu irmão lá já te dedurou. Não é mais caretice, não. Não tem essa, não. Aliás, hoje, o Conselho Federal de Medicina determinou aos cardiologistas que quando chegar o paciente, é para pôr na ficha médica se ele tem crença ou não. Porque a ciência já provou que aqueles pacientes que têm uma crença num Deus superior, num ser superior, têm melhores resultados na saúde. Entenderam? O seu cardiologista hoje é obrigado pelo Conselho Federal de Medicina, de Cardiologia, a preencher na sua ficha o seu histórico, é crente ou não é crente. Porque a ciência, o cientista ele pode até não aceitar a existência de um Deus, mas ele não vai contra o que a ciência vai provando, porque senão ele fica incoerente. Deus a gente não prova, então Deus a gente não fala, mas a ciência provou, não posso ir contra ela. E aí eles vão ficando apertados, porque a ciência vem provando benefícios nas crenças superiores. E aí como é que eu vou contra isso? Esse outro estudo aqui, mostra que crenças negativas estão associadas a mais dor física e mental. Sabe, aquelas pessoas que, por exemplo, na época dos judeus, a lepra era vista como castigo. A lepra era vista como um castigo do céu, tá? Então muitas religiões ainda tem disso, aqui se faz, aqui se paga, é Deus que está te punindo. Tem muita gente que não entende que Deus não pune ninguém. Deus é amor, Deus não tem prazer na dor, não foi Ele que criou isso. Não é Ele que é responsável por isso. Aliás, tem uma outra falha em nosso meio. Nós estamos vivendo momentos climáticos como nunca vimos na história da Terra. O mês de agosto foi o mês mais quente da história da Terra. Foi o mês mais quente da história da Terra. Ok? Aí a gente sabe o quê? A gente sabe que no tempo do fim, como é que estaria a natureza? Sinais, não é isso? Sinais, mas Jesus só disse naquele momento aquilo que a onisciência do Pai tinha passado para ele. No final vai estar assim, mas não quer dizer que eu estarei mandando desgraça para o homem para que ele acorde. Onde é que já se viu tsunami na Ásia? Ele matar mais de 200 mil pessoas para você e eu aqui ficarmos espertos que ele está voltando? Faz sentido isso? Não faz. E aí eu trago um texto para vocês. Acredite se quiser ou não. A irmã White diz assim: até onde Deus permite, Lúcifer está fazendo da terra o seu laboratório, pois ele quer ser como Deus, Criador. Só que ele não sabe as consequências. Entendem? Então, quando acontece um tsunami na Ásia, é fruto de experiências do derrotado. Como ele não sabe as consequências, está aí o que está acontecendo. Aí a ciência, que não crê num Deus que tem controle, diz que somos nós os homens que estamos detonando com a terra, que detonando, destruindo árvore, etc, etc. Queridos, existe um Deus criador e mantenedor da vida. Seria loucura de um cristão acreditar que as consequências do que está aí é fruto unicamente da ação humana. Loucura. E eu sou gestor público, secretário de meio ambiente,
Sou estudioso, cientista e estou dizendo a vocês, loucura. O homem não é capaz disso. Nós podemos piorar a qualidade da nossa vida quando a gente corta uma árvore ali na rua. Por quê? Porque aquela árvore naquela rua ali tem 7 benefícios científicos comprovados para você e para mim. Um deles é diminuir a temperatura do local onde ela está. O outro é esquentar a temperatura à noite. Mas não quer dizer que eu cortando todas as árvores como vem cortando, que o planeta está esquentando. Aí existe o macro, existe um Deus. Só que irmão White deixa claro. Deus está aos 4 anjos dos 4 cantos, correto? A terra não tem 4 cantos, mas os 4 anjos. Ele está liberando que eles, afrouxando o controle e deixando Lúcifer atuar. É isso que está no Espírito de Profecia. E a minha mente fica mais lúcida assim. Senão eu fico à mercê do que a ciência dos homens ficam tentando. Só que nem toda ciência é verdadeira. A gente tem aí a prova do evolucionismo. Quantas carcaças de macaco já apareceram mentirosas? Do Homo sapiens. Quantas? Entendem? É aí que o irmão White diz, ciência verdadeira ajuda a provar a existência de Deus. E é isso que tem acontecido com as descobertas hoje. Tá? Então eu tenho, essa aqui identificou um circuito cerebral para a espiritualidade. E aonde eu quero que vocês atentem agora para aqui, para onde eu quero chegar. Pesquisadores identificam o circuito cerebral para a espiritualidade. Nossos resultados sugerem que a espiritualidade e a religiosidade estão enraizadas na dinâmica neurobiológica fundamental e profundamente entrelaçadas em nossos neurotecidos. E ficamos surpresos, olha, notem a surpresa dos cientistas, ao descobrir que esse circuito cerebral para a espiritualidade está centrado em uma das estruturas mais preservadas evolutivamente do homem. Eles só não querem acreditar que esse circuito cerebral foi criado com Adão. Só isso que eles não querem acreditar. Mas eles já reconhecem que é evolutivamente, que faz parte da evolução do homem. Queridos, o cérebro era desse jeito aí, quando a gente estudou biologia. Era uma massa cinzenta encefálica. Por quê? Porque depois de morto, abria-se o crânio do defunto e tirava o cérebro. É isso aí, ó. Só que hoje, queridos, os estudos são desse jeito aqui, ó. Tá? 256 eletrodos espalhados pelo cérebro, pela estrutura, e aí você começa a estudar e identificar os neurônios que comandam o que nós somos. E é por isso que eles conseguiram identificar esse neurônio, essa área, lóbulo temporal, ao lado direito nosso, aqui atrás da região da orelha, é a região do circuito para falar com Deus. Só que veja bem, eu não posso ser radical nesse ponto, porque se uma pessoa sofrer uma lesão nessa região, então ele não vai falar com Deus? Não, não é bem assim que a coisa funciona. Aí eu tenho essa outra descoberta aqui da doutora Dana Zohar, autora desse livro Inteligência Espiritual, é o QS. Tá? Então hoje a gente tem QI, QE, quociente emocional, e QS, quociente espiritual. Tá? Doutora Dana Zohar, ela identificou o que ela deu o nome no livro dela, na pesquisa dela, de o ponto de Deus. O ponto de Deus. E, gente, olha só. Está localizado também nos lobos temporais, desse circuito cerebral. São áreas com múltiplas funções, processam o reconhecimento visual e a percepção auditiva, também estão ligadas à memória e às emoções. De acordo com essas pesquisadoras, essas áreas são fortemente ativadas em momentos de transcendência e espiritualidade. Não só, elas ainda são acionadas em experiências com grandes insights, iluminações ou com a arte, abrindo-se a transcendência e a criatividade. Queridos, a gente tem em Apocalipse, no capítulo 3, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
Alguma porta física é capaz de barrar Jesus? Então de que porta que ele está falando? Neurônio, cérebro. A ciência só está descobrindo algo que nós já sabemos que é necessário ser ativado. Outra coisa que eu quero deixar com vocês: quando vocês virem a palavra coração na Bíblia, transcrevam para mente. Coração não pensa, coração é um músculo, é um órgão. Ele reage às emoções. Então ele bate mais rápido quando você tem medo, quando você toma um susto, quando você tem uma surpresa, ele reage. Mas ela passa por onde? Neurônios. Neurônios. Então veja bem, para você ouvir a voz do Espírito Santo, você precisa ativar o neurônio que é para ter a relação com Deus. Eu não tenho tempo de compartilhar com vocês, eu hoje tenho N matérias, escrevi um livro aí, espero soltar agora em dezembro, fruto do Espírito de Profecia, sobre o decreto dominical, e tem muita coisa que a gente precisa nesse final do tempo entender, ser mais racional, porque a nossa realidade nesse final vai ser a mais difícil de toda a existência da Terra, de toda. A irmã White diz que no final seria muito mais difícil do que foi qualquer período histórico de perseguição à igreja. E aí, quando a gente vai para esse ponto, o medo e a covardia nos levam para a Inquisição. Não é isso. Não é isso. A irmã White diz, inclusive, que alguns poderão até ser presos, mas Deus não vai deixar Lúcifer tirar a vida de um dos seus filhos. Só para vocês terem ideia. Por falta de conhecimento, a gente fica aí, não, que Deus me leve antes. Não, veja bem. O tempo do fim, o problema vai ser a mente, a adoração, relação com Deus para cima. Ok? Por isso que eu estou trazendo isso para vocês, porque eu vou mostrar alguns textos para vocês daqui para frente, que são muito pesados. Aí eu tenho outras pesquisas mostrando os benefícios da psicologia positiva na saúde mental das pessoas, o modelo PERMA que foi desenvolvido para ter uma vida com qualidade. Uma outra vez eu volto aí para falar para vocês disso. Hoje a gente está ensinando as pessoas, mesmo sem ter Deus, a ter uma vida mais estável nessa terra. O ponto número 1 e crucial é aquele P ali, positive emotions, emoções positivas. A Bíblia fala disso. O Espírito de Profecia fala muito disso. Emoções positivas. Você está deixando a sua vida hoje no negativo ou no positivo? Bom, mas não é isso que eu vou abordar com vocês. Um dos conceitos da psicologia positiva é o florescimento. É buscar fazer com que o ser humano possa desenvolver o melhor de si. Olha só que loucura. Quer dizer, é possível um ser humano desenvolver o melhor de si, mesmo sem crer em Deus? É. Sem dúvida que é. É só você ter princípios. Você acha que um ateu, ele pode ser espiritual? Olha os conceitos novos, fruto da neurociência. A gente tem hoje a neuroteologia. Entenda. Espiritualidade vertical, crença num ser superior. Não importa se é Buda, Maomé, Deus. Eu estou falando numa linguagem científica. Tá bom? Não numa religiosa. Se você tem uma crença num ser superior, a tua espiritualidade é. Mas se você tem uma relação horizontal com o próximo, a sua espiritualidade é horizontal. O que Jesus disse para você e eu fazermos com os pobres? Quando nós estivermos fazendo por esses pequeninos, estaremos fazendo por quem? Isso é para cima ou é para baixo? Para baixo. É para o próximo. Quando Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Faz o que, Pedro? Para baixo. Apacenta as minhas ovelhas. É para baixo. É espiritualidade horizontal, queridos. Não é vertical.
O que você está fazendo pelo próximo? O que você está fazendo pelo próximo? Esse é o problema da religiosidade nossa. Por isso que é possível um ateu ser espiritual. Ele não tem uma relação vertical, mas ele pode ser bondoso, não pode? Pode. O samaritano era um ateu para o judeu. Mas quem foi que ajudou lá o cara caído na estrada? Foi o judeu ou foi o samaritano? Percebe? E por causa desses conceitos religiosos errados, nós achamos que só vai para o céu o adventista do sétimo dia. Não. Bom, vamos lá. A psicologia, a ciência diz que florescimento é viver dentro de uma faixa de crescimento e resiliência. A irmã White disse o seguinte: uma experiência cristã genuína desdobra-se dia a dia, proporcionando ao seu possuidor nova força e fervor, e levando a constante crescimento na vida espiritual. Mas no mundo cristão é abundante o número dos que, professando religião, não passam de pigmeus religiosos. Muitos parecem julgarem que se diplomaram logo que aprenderam os rudimentos da fé cristã. Não crescem na graça nem no conhecimento da verdade. Nada fazem nem com os seus recursos, nem com a sua influência para edificar a causa de Deus. São zangões na colmeia. Eu talvez esteja falando para um cristão aqui assim, para um adventista assim. Fez um estudo bíblico lá atrás, fez uma Bíblia fala, e já sai por aí pregando para os coitadinhos das esquinas que não sabem o que é vida após a morte, que não entende nada de profecia e sai. E aí, continuou crescendo? Convertido ou convencido? Só você sabe. Eu não te conheço. Agora eu vou ler um texto mais duro ainda. Está pronto aí? Respira fundo, por favor. Respira fundo. E eu vou explicar esse respira fundo para vocês daqui a pouquinho. Respirar fundo? A verdadeira religião leva o homem à harmonia com as leis de Deus, físicas, mentais e morais. Ensina o domínio de si mesmo, a serenidade, a temperança. A religião enobrece o espírito, apura o gosto e santifica o juízo, faz a alma participante da pureza celestial. A fé no amor de Deus e em sua providência, que todas as coisas dirige, alivia o fardo da ansiedade. Cuidados. Enche a mente de alegria e contentamento, seja na mais elevada da condição ou na mais humilde. Pulou um texto. A religião tende diretamente a promover a saúde, a prolongar a vida e a aumentar a alegria que experimentamos em todas as suas bênçãos. É essa a religião que você vive? Uma religião alegre? Uma religião de gratidão? Uma religião de contentamento? A sua vida humana hoje nessa terra é assim? Eu faço essa pergunta em todas as igrejas que eu tenho pregado. Grandes, pequenas, não importa. E a reação é igualzinha de vocês. Nós hoje somos uma igreja doente. Eu tenho encontrado muitos dentro da igreja que estão tomando Rivotril. Você sabe que o Brasil, em 2013, tomou o lugar do Japão como o país mais depressivo da Terra? Esse dado, pelo Instituto ISMA, é feito mediante o consumo de Rivotril. Em 2013, o Brasil tomou o lugar do Japão. Agora, vê bem, em toda igreja que eu passo, tem alguém tomando Rivotril. Não deixe de tomar. A irmã White deixa claro. Chegou a necessidade de tomar o remédio? Tome o remédio. Agora, o ideal é prevenir para não precisar tomar o remédio. Por que nós estamos doentes? Eu pergunto a vocês, qual é a diferença desse templo com os membros que aqui estão, para os membros que estão ali na Igreja Batista, na Igreja Assembleia de Deus? Qual a diferença?
Só conhecimento, queridos. Só que, irmão, esse conhecimento era para ter trazido o que para você e para mim? Saúde. E nós estamos doentes como eles, do mesmo jeito. Por que nós não estamos com saúde? Por quê? Aí esse texto aqui, é muito pesado. Esse texto é muito pesado. Deus tem na terra. Quando ele fala de igreja, então ele está falando de quem? De nós. Beleza? Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando, não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. A verdade é um poder santificador, mas a igreja militante não é a igreja triunfante. De quem Deus está falando ali? Nós somos uma igreja triunfante? Do jeito que estamos hoje como igreja, o que vocês acham? E agora eu estou falando de nós. Não estou falando de sistema. E muito menos da mensagem. Nós assumimos nossa responsabilidade em ir para o céu? Quando nós nos batizamos, sabe qual é a falha nossa hoje? Nós pegamos o cristianismo e adaptamos a nossa vida religiosa, queridos. E tinha que ser o contrário, pegar a nossa vida e adaptá-la ao cristianismo. A irmã White deixa claro que a raiz de todos os males na terra é o egoísmo. Egoísmo. Por que a igreja fica tentando fazer apelo para dízimo, para oferta? Por causa do quê? Você já pensou se Deus não tivesse determinado 10% do dízimo, quanto é que você ia dar? Quanto? Dentro desse lado egoísta, sabe por quê? Porque para Deus, todo mês, tu vem com aquela hipocrisia. Vou dar 10%, porque tem que ser 10%. Mas quando tu vai no shopping center e comprar o sapato, você não vê quantos por cento é do teu salário. Quando você vai comprar a bolsa, a sandália, o vestido, tu não faz conta de quantos por cento é do teu salário. Faz? Não, eu mereço. Não, eu sou um trabalhador. Tem um texto da irmã White no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 30 desse livro, deveria ser lido por todo adventista. Chama-se Um Chamado à Mais Nobre Norma. Ela diz assim: você pode doar todos os seus bens em favor dos pobres, mas se você não fizer isso por amor, você será considerado por Deus um iludido entusiasta ou um ambicioso hipócrita. Só que a palavra amor, no conotação divina, a irmã White diz que a melhor coisa que temos a fazer é o silêncio. Falar do amor de Deus não cabe à filosofia grega do amor ágape, do amor eros, do amor filos. Tudo isso vem depois do pecado no Éden. Tudo isso vem envolvido em egoísmo. O amor de Deus é morte. Quando você for capaz de morrer por um irmão seu, você vai entender o que é amor de Deus. Quando você for capaz de matar a natureza egoísta dentro de você, você vai entender o que é o amor de Deus. Amor de Deus é morte. Não sejamos hipócritas. E a tristeza, queridos, é que nós estamos assando. A terra está esquentando. Nós estamos na panela igual sapo fervido. E o fogo está aumentando e nós achando que nós estamos indo para o céu. Porque todo sábado eu estou aqui, missionário.
como todo judeu está na sinagoga há 5.000 anos, fazendo a mesma coisa. E daí? Mudou o que na sua vida? Nós viramos sabatistas, apenas isso, mais nada. Igreja quarta-feira e domingo, esquece, não precisa. E aí então durante a semana eu não faço mais nada, é só no sábado. E aí, queridos, nós estamos nos tornando esta igreja militante, que não é a triunfante. Existem hábitos que a gente tem que aprender com o outro. Então, por que a nossa religiosidade não está correspondendo ao Criador? E aí eu caminho aqui para o final. Por quê? O que vocês acham que nós estamos nesse pé? Não estamos correspondendo ao nosso Deus com a nossa religiosidade. Vamos lá. Cremos que é nosso privilégio glorificar a Deus todos os dias de nossa vida na terra, que não devemos viver neste mundo simplesmente para nosso próprio divertimento, para agradar a nós mesmos. Estamos aqui para beneficiar a humanidade, para ser uma bênção à sociedade. É aí que está o nosso problema. Nós nos batizamos no tanque batismal e queremos continuar vivendo a vida egoísta que sempre tivemos, olhando só para o nosso umbigo. O mestre deixou o céu e veio à terra para quê? Por ele? Por você e por mim. E você está aqui na terra pelo quê? Por você. Enquanto não entrar na sua cabeça que você tem que querer o bem do próximo, não vai haver céu para você. E gente, eu não estou contando nada de novo. Você vai à Bíblia, está tudo escrito na Bíblia. Acontece que nós nos afastamos da Bíblia também. E nós viramos apenas papa de sermões. E os sermões daqui, irmão White diz que isso aqui se tornou plataforma, com discursos de autoajuda. Só que sermão de autoajuda é para agradar a natureza caída, e não para chamar ela na responsabilidade. Os profetas de Deus, quando apareciam, os reis tremiam, não gostava de receber não, porque não ia vir passar a mão na cabeça. E é por isso que a irmã White foi afastada da igreja. Os escritos dela não estão aí, porque os textos dela são assim. Não é para passar a mão na nossa cabeça. Ela quer que nós vamos para o céu. Só que com a hipocrisia religiosa que vivemos hoje, não vai haver céu. Estou errado? Nós estamos vivendo uma hipocrisia tão grande, uma ilusão tão grande, que é assim, se Jesus, enganam-se aqueles que acham que se Jesus vai vir hoje, buscar você do conforto da sua casa, do ar-condicionado, assistindo a sua novela, vem, cheguei. Se fosse assim, qual é a justificativa que ele daria para aqueles que tiveram que morrer queimados na fogueira? Qual a justificativa? Qual é o seu e o meu sacrifício hoje como cristão? Bem, queridos, eu e você estamos na mesma toada. Na mesma toada. Nós precisamos assumir nossa responsabilidade. Hipócrates é o pai da medicina, já falava lá atrás que do cérebro vem tudo, alegria, prazer, felicidade, arrependimento, etc. E aí eu tenho o irmão White, e aqui está um ponto que eu e você não entendemos, e que a igreja, por causa de influência satânica, não deixou ser trabalhado. Quando lá no início, psicologia é coisa que não deve ser trabalhada na igreja. A irmã White diz o seguinte: a mente controla o homem todo. Todas as nossas ações, boas ou más, têm a sua origem na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Respira fundo, por favor. Quando você faz esse exercício, respira fundo, você oxigena o cérebro. Quando você oxigena o cérebro, você dá um tempo para o teu neurônio. O mundo que nós estamos vivendo hoje, queridos, não quer que você pense. Não quer. Ele quer te manipular o tempo todo.
O mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo do entretenimento. É o celular na mão, é o Facebook, é o Instagram, é o raio que o parta. Simplesmente nada disso te leva para o céu. Pelo contrário, ocupa a tua mente, ocupa a tua hora, para não deixar você ouvir a voz de Deus. Entendeu, jovem? Com o celular aí. Olha lá. A situação está crítica. Crítica. O que nós podemos esperar dessa geração? Lá no Apocalipse, Jesus diz assim: Pai, basta. Esta geração não me quer mais. A guerra no final, gente, é pela nossa mente. A quem nós vamos adorar? E aí, quando eu entro dentro da igreja, se eu não respiro fundo e oxigeno essa mente para que o Espírito Santo entre comigo, vai entrar aqui uma pessoa cheia de vícios, hábitos lá de fora, irritada, desequilibrada, descontente, que vai ficar olhando para o irmão e criticando, que vai ficar apontando os defeitos, que vai ficar insatisfeito com o que vai ser dito, porque essa é a natureza que eu carrego a semana inteira. Eu não mudei os meus pensamentos, eu não penso como o céu, eu entro dentro da igreja com a natureza lá de fora. E aí o que você acha? Aí viramos tudo um bando de hipócrita. Com aquele papo de que botamos a melhor roupa. Eu tenho até sugerido criar uma auréola de santidade para os adventistas, para a gente poder fazer igual o judeu. O judeu vai para a sinagoga com o kippá, né? Eu morava em Copacabana, no Rio de Janeiro, e todo sábado eu saía cedo, eles iam para a sinagoga, tinha uma sinagoga em Copacabana, com um kippazinho preto. Só falta para nós os adventistas essa auréola aqui, ó. Vamos fazer a nossa azulzinha, parecendo o céu. Porque nós botamos a melhor roupinha, botamos o nosso negocinho e vamos para a igreja igual um bando de hipócrita. Praticamos o egoísmo a semana inteira, a inveja, buscamos o entretenimento, e aí viemos para a igreja, viemos para cá, né? E aí vimos para cá, vamos louvar a Deus. É possível você estar louvando a Deus, mas não adorando a Deus? É possível? Claro que é, o texto está aí, rapaz. O que adora a Deus? É a boca ou é a mente? Você pode estar aqui abrindo a boca, glória, glória, e a mente está onde? Entendem? Só que a Deus eu e você não enganamos, queridos. Não enganamos. E às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada dessa, por onde eu tenho pregado. Os irmãos, precisava ouvir isso, irmão. Palavras ditas com amor, duras, mas ditas com amor. Porque, irmãos, eu não estou aqui para não querer vê-los no céu. Eu quero vê-los no céu. Mas eu não posso deixar nós continuarmos do jeito que nós estamos, na hipocrisia religiosa que nós estamos vivendo, gente. Nós estamos vivendo uma igreja de ritualismo. A gente critica os católicos, mas o nosso é ritualismo puro hoje, é ou não é? Né? Tem a escalinha para ser seguida, levanta, senta, abaixa, chora, o sermãozinho no final conta uma história, você chora e você sai com o Espírito Santo. Sai nada com o Espírito Santo, porque não deixou na mente. O Espírito Santo vai atuar na tua mente. Outro engodo que existe em relação a outro pecado. O Espírito Santo pode tudo? Não. O Espírito Santo é Deus e é capaz de tudo, mas Ele não pode tudo. Por que o Espírito Santo não pode tudo? Porque Deus deu a você e a mim o livre-arbítrio. A escolha é minha. Ele não invade, Ele não proíbe. Entendeu o problema? A irmã White diz que o mesmo princípio deixado no Éden é respeitado por Deus para nós hoje, o livre-arbítrio. Aqui está o fruto que você não pode comer, mas a escolha é sua. Então o Espírito Santo, queridos, ele não pode tudo, porque é uma mania, e isso aí é outro pecado, porque a gente fica jogando para o Espírito Santo coisas que nós temos que fazer a escolha, irmão.
Não adianta. Vamos parar de hipocrisia, caramba. A irmã White diz que Deus não vai fazer um milagre onde o homem tem que fazer a sua parte. E ela aprendeu isso, sabe como? Porque toda vez que ela aparecia lá num evento, o povo vinha pedir oração dela. E ela diz que num certo momento, Deus a incomodou. Chegou um homem para ela pedindo oração e ela não se sentiu confortável para orar por ele. E ela falou, não, eu não estou me sentindo confortável para orar pelo Senhor. Deixa eu ver se Deus vai me dar alguma... Era um congresso. Vamos ver se Deus vai me dar alguma visão à noite e eu amanhã faço oração. Deus foi e mostrou para ela porquê do incômodo. E ela voltou. E ela disse assim, irmão, escuta, o seu problema é porque o Senhor faz isso. Eu só posso orar pelo Senhor se o Senhor se comprometer a mudar. Olha só, porque ela disse que se ela ora, se você é um fumante, está com câncer de pulmão, e aí eu venho aqui e oro para Deus te curar, mas você continua fumando, Deus está sendo complacente com o seu pecado. Perceberam? Então até nos nossos pedidos de oração tem que haver racionalidade, porque a gente tem uma mania de jogar para o Espírito Santo, vai lá Espírito Santo, tira o meu filho da boca de fumo. O Espírito Santo não é polícia. Ele não é polícia. A minha oração tem que ser diferente, Espírito Santo. Vem aqui. O que eu posso fazer? Me usa. Porque quem está na terra sou eu. Me dê sabedoria. A minha filha está fora da igreja. Onde é que está a minha culpa? Qual é a tua culpa? Ela não encontrou em casa o Cristo que ela precisava conhecer? Entendem? Ela cresceu num mundo de fantasias, de alimentação do egoísmo dela, e agora ela resolveu ficar dona do nariz dela, e aí? Onde é que ela viu Cristo? Porque é dentro da casa que vem primeiro Cristo. Inclusive eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. Alguém aqui já fez um pacto com a família de subir coletivamente para o céu? Vocês já se reuniram como família e fizeram um acordo? Vamos fazer dessa casa um espaço do céu? Porque a irmã White diz assim, somos briguentos aqui, nós seremos no céu também, então não vamos subir. Entendem? A terra é uma pré-temporada do que será o céu. Então, se nós aqui embaixo somos lamentadores, reclamões, briguentos, não vamos subir. E ponto. Sabe por que eu estou falando assim? Porque o apóstolo Paulo também não tem meia palavra com ele, não. Você vai em Gálatas 5, no versículo 19, que ele deixa muito claro. E digo uma coisa a vocês, que quem fazem essas coisas não entrará no reino dos céus, é ponto. Ele não passa mel na boca. Agora ele diz, quer entrar no céu? Gálatas 5, 23. Os frutos do Espírito Santo, os frutos de um novo nascimento, mansidão, humildade, temperança, bondade, domínio próprio, papá. Contra essas coisas não precisa de lei. E faltou para você e para mim exatamente isso. Sabe qual é o meu maior calo hoje? O temperamento do céu. Eu, Rossardi, maior calo, temperamento do céu. E eu fui descobrir isso estudando o Espírito de Profecia. A gente tem, não é a palestra de hoje, mas Deus me conduziu aqui para falar, vou falar. A gente tem dentro do conceito da psicologia tradicional 4 temperamentos padrão, tá? Colérico, fleumático, sanguíneo, certo? Melancólico, né? A gente já ouviu isso aí, vocês já ouviram isso. Até a psicologia hoje já diz, não, nós temos de tudo um pouco e um que ressalta, certo? Beleza. Nenhum desses vai entrar no reino dos céus. Nenhum desses vai entrar no reino dos céus. O temperamento dos céus é a mansidão. Bem-aventurados os mansos. Por quê? E aí eu tinha comigo, sabe, uma disputa muito grande. O Espírito Santo ficava me provocando. Tem um fruto do Espírito Santo que é mais importante. Tem um fruto. E eu ficava com isso na cabeça. Mas por que tem que ter um fruto?
E a irmã White, no livro Santificação, ela diz: o fruto mais importante do Espírito Santo é a mansidão. Dele dependem todos os outros. E é verdade. Porque quando você tem a mansidão, você consegue desenvolver domínio próprio. Quando você tem a mansidão, você consegue controlar a irritabilidade. Você consegue desenvolver o amor. Você consegue deixar de ser egoísta. Você consegue parar de reclamar, de lamentar. A mansidão faz com que você respire, pense e seja grato sempre. Sempre por tudo que Deus te deu, não importa. Porque se você olhar para trás, tem alguém pior do que você. Mansidão, queridos. Nós precisamos desenvolver isso em nossas vidas. Eu preciso conduzir para onde eu preciso terminar o tema. O que traz a doença à mente de quase todos são os sentimentos de descontentamento, as murmurações de quem está mal satisfeito, não tem a Deus, não tem aquela esperança que é como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu. Todos os que possuem essa esperança hão de purificar-se a si mesmos, assim como Ele é puro. E estes se acham livres de desassossegados anseios, murmurações e descontentamento. Não estão continuamente esperando o mal e aninhando emprestadas aflições. Vemos, porém, muitos que estão passando antecipadamente por um tempo de angústia. Ansiedade estampa-se em cada feição, parecem não encontrar consolo e apresentam um aspecto de contínuo temor na expectativa de algum terrível mal. Isso não é ser um cristão. Um cristão levanta a cabeça, é grato pela vida e usa o dia para ser inspiração àqueles que não conheceram essa religião. A religião que traz paz e esperança. Então eu não sei como é que você está dentro da sua casa hoje, mas uma primeira coisa que você teria que proibir na tua casa: reclamação, lamentação, medo, angústia e ansiedade. Aliás, a ansiedade é a doença do século 21. Ansiedade é o quê? Ansiedade, a cabeça está num lugar onde o corpo não pode estar. Isso é ansiedade. Por isso que Jesus disse o que para você e para mim? Viva hoje. Viva hoje. Para esse mundo já basta o seu mal, para cada dia já basta o seu mal. Viva hoje, bigode. Não interessa o amanhã, cara. Muitas das vezes, se amanhã tem conta para pagar, já começa a sofrer hoje, vai acabar morrendo e não vai pagar a conta do mesmo jeito. Então vive pelo menos o hoje. Vive o hoje. Seja grato pelo que Deus te deu. Olha ao seu redor. A irmã White diz assim: nós não temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus nos conduziu até aqui, queridos. Não tenha os olhos nesse materialismo dessa terra. Não foque no carro 0 km, isso é besteira, vai passar. E é isso que está tirando o sono, deixando você angustiado, ansioso, endividado, fazendo compra no cartão de crédito. Para quê? Viva a vida com simplicidade. Jesus veio aqui, mostrou para você e para mim: olha para o passarinho. Ele não planta, ele não colhe, mas o meu Pai sabe o nome e cuida de cada um. Ele tem roupa. Você precisa desenvolver isso na sua mente. E é aqui que começa, não tem outro caminho. É uma relação pessoal sua com o seu Deus. A irmã White diz que cada um de nós, olha, irmão, essa expressão, vai falar do Jesus que conhece. É mais ou menos aquela história de você colocar a mão no fogo por um amigo. Você põe a mão no fogo pelo rapaz aqui? Já ficou na dúvida. Então é assim, quando você vai pôr a mão no fogo, é porque você... Por qual Jesus você põe a mão no fogo? Qual Jesus você conhece? Jesus é fruto de relacionamento, queridos. Jesus é fruto de intimidade, irmão. O Senhor só vai falar dele se o Senhor tiver intimidade com ele. Entendeu? Se você não está tendo intimidade com Jesus, não adianta, irmã. Não adianta.
senhora vai falar, sabe de qual Jesus? De que todo mundo aqui conhece, o Jesus histórico. E essa é a falha nossa do nosso cristianismo. Nós falamos de um Jesus histórico, irmão, e não do que a gente conheceu. Sabe por quê? Porque eu tinha que conhecer esse Jesus aqui dentro, irmã, na senhora, no seu comportamento. E eu não conheci. Eu só conheci a história, a mensagem. E continuei vivendo uma vida hipócrita, egoísta e materialista. É por isso que nós chegamos aonde chegamos. Uma igreja militante que não vai triunfar. Mas a igreja aqui não é a mensagem. A mensagem é vencedora. A igreja aqui é você e eu. É teu dever mover guerra aos pensamentos opressivos e sentimentos melancólicos, da mesma forma que é dever teu orar. É teu dever atuar contra os instrumentos do inimigo, manter firme o freio à tua língua, bem como aos teus pensamentos. Percebem a dureza da palavra da profetisa? O que a tua mente hoje anda dando espaço na sua cabeça? O que você anda alimentando dentro da tua mente? O que você deixa entrar dentro da tua cabeça hoje e fica dando ênfase para isso? A responsabilidade é sua. E se você acha que orar é importante, é tão quanto importante cuidar disso, do que você deixa entrar dentro da tua mente. Sua felicidade, tanto nesta vida como na futura, depende de que fixem a mente em coisas animadoras. E aí eu vou a São João 16, 33. Jesus diz assim: neste mundo, mas tende bom ânimo. Nesse mundo tereis aflições, mas encare com ânimo, não seja depressivo, não seja melancólico, não seja triste. Por quê? O apóstolo Paulo diz: alegrem-se sempre, independente das condições. É por isso que ele cantava quando estava preso, porque para ele o morrer é em Cristo, e por Cristo era a maior motivação, queridos. Talvez esteja faltando para você e para mim isso, motivação de morrer por Cristo. Essa é a verdade. Deus reclama não apenas vossa benevolência, mas vossa fisionomia alegre, vossas palavras de esperança, vosso aperto de mão. Aliviai alguns dos aflitos de Deus, alguns estão enfermos e a esperança os abandonou, devolvei-lhes a alegria. Agora eu pergunto, como é que você vai devolver alegria para alguém se tu é um melancólico? Como? Se a sua fisionomia já é de um depressivo, como? Por isso que a gente estuda em neurolinguística, a linguagem verbal e não verbal. Você fala muito mais pela sua expressão do que pela boca. De longe eu já vejo que você é um cristão alegre, cabeça erguida, ou é mais um depressivo e lamentador e reclamão? Vocês lembram dessa imagem? Quando a irmã White escreveu o que eu vou mostrar a vocês agora, queridos, era impossível ela escrever o que ela escreveu. Impossível. Na época dela não existia nada de ciência capaz de estudar um cérebro vivo, como é hoje, com tomógrafo computadorizado, eletroencefalograma. Olha o texto. A tristeza afeta a circulação nos vasos sanguíneos e nos nervos, e também retarda a ação do fígado, obstrui o processo da digestão e da nutrição e tem a tendência de ressecar a medula, substância interior de todo o organismo. Quando ela escreveu isso, não existia ciência para provar que é verdade. Então, fica aqui uma mensagem. Só tem mais 2 textos para encerrar. Repensa como está a sua vida hoje. Não importa os desafios que você vai ter. Tem de bom ânimo. É isso que Jesus pediu. O penúltimo texto. A religião pura e imaculada enobrece o seu possuidor. Vocês sempre encontrarão no verdadeiro cristão acentuado contentamento, santa e alegre confiança em Deus. Ok? Essa é a mensagem. E aí eu escrevi um texto, que é o
que eu estou cunhando aí. Mordomia não é só dízimo e pacto, é devolver com alegria. Talvez o que nos falte hoje é a alegria de viver. Talvez porque nossas motivações não estejam alinhadas com ver nosso Mestre Jesus voltar. Essa que é a grande verdade. E aí eu fecho contando para vocês a experiência nessa pós-graduação que eu fiz da USP. Eu tive que assistir algumas aulas e dentro delas algumas palestras com monge budista. E porque um dos estudos da ciência hoje está relacionados à meditação, aos benefícios da meditação no cérebro, né? E aí então, numa das palestras, eu fui provocado pelo Espírito Santo a fazer um sermão. Como aprendi a ser um cristão com um budista? Você acha que é possível? É por isso que nós vamos ter no céu muita gente que não viu quem é Jesus. A irmã White diz, né? Vai chegar gente, vem cá, quem é esse? Você não sabe? Esse é Jesus que morreu por você. Então como é que pode estar lá em cima se não sabe quem é Jesus? Conceitos errados nós andamos pregando por aí. Só vai estar no céu quem viu a Bíblia, quem viu Jesus. Quando a mensagem for levada, nós estamos criando obstáculos para a volta de Jesus, nós mesmos. Mas aí, numa da palestra desse monge, ele disse que ele estava num ponto de ônibus, vestido a caráter, né? Com aquela beca, cabeça raspada. E ele olhou à frente dele, do outro lado da rua, tinha uma construção. E ele percebeu que tinha lá do outro lado da rua um camarada olhando para ele, assim meio espantado, né? De repente um pedreiro, pô, nunca vi um maluco, esse cara é maluco? O cara do outro lado, esse cara é maluco? Com essa roupa esquisita, cabeça raspada. E ele disse que naquele momento, ele vendo que o cara estava olhando assim para ele com um ar de espanto, ele começou a meditar. Eu quero que você seja feliz, porque se você for feliz, eu serei feliz. E ele começou a meditar, um mantra do budismo. Eu quero que você seja feliz, porque se você for feliz, eu serei feliz. E naquele momento ele diz que o camarada entrou numa sintonia com ele e começou a rir. Não rir de deboche, mas rir num sentimento de gratidão. Sabe o que falta para você e para mim? Exatamente isso. Querer a felicidade do próximo. É por isso que nós temos lares destruídos, porque é o egoísmo que impera. Eu quero ser agradado, eu não estou aqui para agradar. Aqui quem manda sou eu. Você sabe com quem está falando? Eu e você precisamos repensar nosso cristianismo, queridos. Porque o que Jesus veio fazer na terra, veio trazer a felicidade para você e para mim, e não para Ele. Nós precisamos mudar muita coisa. Que hoje seja o começo na sua vida. É essa a sua decisão. Isso é uma questão de escolha, queridos. Você pode enganar qualquer um, mas a Ele, não. Vamos orar? Sentados mesmo, sem ritualismo. Por que tem que ficar em pé para orar? Alguém sabe me dizer? Porque Deus está aqui? Se Deus não estiver na tua cabeça, queridos, muito menos presencialmente, porque eu e você não aguentamos a presença dEle. Ele precisa estar aqui, ó, aqui. Toda vez que você entrar nesse lugar, não pense que Ele está aqui. Você precisa estar vindo com Ele aqui, para que o ambiente seja celestial. Esse ambiente só será celestial quando todos nós tivermos ligação mental com o divino. Essa é a realidade. Oremos. Querido Pai, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nas maravilhas que o Senhor já fez nessa terra. Nós cremos que o Senhor continua aí a cuidar de nós. Acima de tudo, nós cremos que Jesus vai voltar. E nós hoje queremos renovar o nosso pacto, como foi em 1840, Pai. Pregar que o Senhor está chegando. Quem dera pudéssemos ter uma data. Mas por que não sonhar que o Senhor está chegando amanhã? Queremos viver hoje como se fosse o nosso último dia nessa terra,
para poder encontrá-lo e subir para as mansões celestiais. Que teu Espírito possa atuar em nossa mente, Pai. Nesse momento eu respiro fundo, Pai, para ouvir a tua voz, para me desligar do materialismo dessa terra, para ouvir o que tu queres de mim, para matar o velho homem e assim, Pai, poder ser o instrumento como Jesus pediu para Pedro e apacentar os meus irmãos. Nós nos entregamos no nome do nosso amoroso Mestre Jesus. Amém. Queridos, obrigado, desculpe do avançado da hora. São 13.600 páginas, não dá para poder gastar em meia hora, 30 minutos. E, aliás, eu gostaria que vocês pensassem no que eu vou dizer. Quando Lutero foi chamado pela Igreja Católica para ser sabatinado na capital da Alemanha, ele viajou a cavalo e ele dormia nas igrejas. E quando ele chegava na igreja, a membresia estava esperando ele para ouvi-lo. E enquanto Lutero não falava, eles não deixavam Lutero ir dormir. Era 2 horas ouvindo Lutero falar. Hoje, nós como adventistas, não aguentamos ficar 30 minutos ouvindo o pastor. Nós já sabemos tudo. E é por isso que estamos ficando desse jeito, deformados em conhecimento. Porque nós já sabemos tudo. Na época de Lutero, o povo estava sedento pela mensagem. Precisamos estar alertas, queridos. Que essa semana na tua vida você tire mais tempo para ler a palavra de Deus. Para ler o Espírito de profecia. Vai ler o Vida de Jesus. Vai ler o Desejar Todas as Nações. Vai se apaixonar por Jesus. Aí sim, você vai entender o sacrifício que Ele fez. Que Deus seja louvado com a nossa vida nessa terra. Amém? Feliz sábado a todos.